quem tá aqui na cozinha é a Valéria. Tudo bem, Valéria? Tudo bem, Cris. Muito prazer, Valéria Prazer Capodaglio. nosso. Sim. Você trouxe uma receita especial hoje de sem glúten, que não contém glúten, né? Porque a gente sabe que muita gente aí que está assistindo tem esse problema. O glúten restringe bastante a alimentação para quem não pode ingerir essa proteína, que é uma proteína, né? Então é complicado. E a Valéria está aqui para dar uma sugestão para quem tem esse problema. Junto também com a Valéria, quem está aqui é a Cláudia, nutricionista, que vai também dar algumas dicas aí para quem tem esse problema de intolerância ao glúten. Vamos lá então, Valéria, qual que é a receita que você trouxe pra gente? Olha só, Cris, a gente trouxe um muffin, é uma receita de uma cliente nossa, é um muffin sem glúten. Eu peguei essa massa básica do muffin e você pode fazer adaptações. Hoje eu vou acrescentar morango e banana com canela, e fica bem gostoso. Você pode usar gotas de chocolate, cacau na massa, tá? Então é um muffin sem glúten. Certo. E para esse muffin sem glúten, quais são os ingredientes? Vamos lá, me mostra aqui. Olha só, são 3 xícaras de chá de farinha sem glúten, já é uma farinha pronta. Quem não tem tanta experiência em preparar uma receita sem glúten, existem farinhas prontas no mercado, porque o alimento sem glúten ele é um pouco diferente, ele já vai mais para o ressecado, ele é um pouquinho diferente para quem não está acostumado. Então eu estou usando uma farinha pronta que vende no mercado. 200 gramas de manteiga, eu comprei aquela, eu gosto de preparar, que é uma mistura, 50% de manteiga, 50% margarina. Certo. Porque essa massa a gente tem que bater bastante para ela ficar bem fofinha. No lugar do açúcar, eu estou usando o agave. O agave é um produto, a Cláudia tá até aqui, pode ajudar a gente, é um produto orgânico, Exatamente. natural. Ele é vegetal, a origem dele é uma planta nativa do México. Então, dessa planta é extraído esse xarope, né, que é um substituto do açúcar. Por que ele substitui o açúcar? Ele adoça 1,5 vezes mais do que o açúcar comum e é um produto 100% natural. Os diabéticos controlados podem estar usando sem medo, né, com aqueles que já têm a diabetes controlada, pode estar substituindo o açúcar e a preparação vai ficar bem gostosa. Interessante. E para quem está de dieta também? Também, muito bacana usar. Esse produto a gente encontra em qualquer lugar? Lojas para produtos com a pessoa tem alguma restrição alimentar, nessas lojas de produtos naturais, lojas especializadas você encontra. Nós estamos falando aqui do agave. Isso. Ele é um substituto do açúcar. Ele é um produto orgânico. Orgânico. E ele não tem, a consistência dele é como se, ele é parecida com o mel, mas ele não tem sabor, ele é bem neutro, é como se fosse um docinho mesmo, um açúcar e uma calda de açúcar. Ótimo. Tá? Dando continuidade aqui aos ingredientes do muffin. 4 ovos, 1 xícara de chá de leite, 1 colherzinha de baunilha e, por último, o fermento, 1 colher de sopa. Como eu falei para você no começo, aqui eu já trouxe preparado banana amassada com agave e canela e morango picadinho também no agave. Fica bem legal, gostoso, fica né? bem bacana. Aí a sugestão da Valéria. O segredo, Cris, os ingredientes têm que estar todos em temperatura ambiente, ok? Então, começando essa nossa receita, uma receita bem agitada, eu vou começar a bater a manteiga, eu tenho que bater uns 2 minutinhos, que é isso que vai deixar a massa fofinha. Tá certo. Enquanto a Valéria bate a margarina com a manteiga na batedeira por 2 minutinhos mais ou menos, eu vou perguntar para Cláudia se você também aí de casa tiver alguma sugestão, alguma dica, aliás, alguma dúvida a respeito da pessoa que tem restrição com o glúten, pode mandar pra gente. Aproveita esse espaço aqui, que esse espaço é seu. Exatamente. E, Cláudia, o glúten, ele tá presente no trigo. Exatamente. Na verdade, ele é uma proteína, está presente no trigo, na aveia, no centeio, na cevada e no malte, que é um subproduto da cevada. Então, pessoas que têm essa intolerância ao glúten não podem consumir de forma alguma nenhum tipo de alimento que contenha esses tipos de ingredientes. Tá certo. Então aí uma sugestão é polvilho, batata, quinoa, são alimentos que podem estar substituindo o trigo, né, a aveia, e não vão causar esse desconforto, né, os diversos sintomas. Tá certo. Então, continuando aqui a batedeira.
Mas, na verdade, em casa a gente tem que bater mais um pouquinho, tá? Mas o que eu faço primeiro? Bato a manteiga até ela ficar bem cremosa. Agora eu vou acrescentar os ovos um a um. Por isso que eu falei que a receita é agitada, a gente vai bater bastante, tá? Então, acrescento os ovos e depois eu vou pro restante dos ingredientes. Tá certo. Ok? Então, eu coloco um. E vamos lá. Como eu falei pra você, por último eu vou colocar o fermento, que o fermento a gente só vai misturar um pouquinho mesmo, tá? Aqui eu coloco um pouquinho de baunilha, só pra dar um sabor. Vou A dar receita hoje é muffin sem glúten. Sem glúten, isso mesmo. Esse muffin, ele pode ser sem lactose também. Ao invés de você usar o leite no preparo, pode usar essas bebidas de arroz, que o arroz também não tem glúten, né, Cláudia? Exatamente. E a gente estava comentando aqui, Cláudia, a respeito de onde vem o glúten. Exatamente. Então, ele está presente no trigo, é uma proteína que está presente no Está trigo. presente no trigo, tanto no trigo quanto na aveia, no centeio, na cevada e no malte. Então, quem possui uma intolerância ao glúten não pode consumir preparações que contenham esse ingrediente. Por isso que a gente acaba dando outras opções, por exemplo, produtos à base de batata, de quinoa, de polvilho. Isso os celíacos podem consumir tranquilamente, não vão sentir nenhum tipo de desconforto e vão poder, né, consumir alimentos normalmente ricos em carboidrato, não vai sentir nenhuma falta de nenhum nutriente desses. Você citou os celíacos, porque quem tem a intolerância ao glúten tem a doença da celíaca. Exatamente. É esse o nome, doença celíaca. Exatamente. E essa doença, ela é detectada, dá para a pessoa perceber, assim, como Sim. que é a reação no corpo? Ela tem alguns tipos de sintomas, principalmente gastrointestinais. Vai ter uma deficiência de alguns nutrientes, como de cálcio, então vai aparecer anemia, vai aparecer osteoporose. Então, as pessoas precisam ficar atentas mesmo a esses tipos de sintomas. A doença celíaca ela pode ser detectada por exame de sangue e uma biópsia do intestino delgado. Então, vai aparecer que a doença celíaca nada mais é do que uma agressão às velocidades do intestino. E isso vai causar essa deficiência na absorção de nutrientes. Certo. Aqui, então, a Valéria Já dei uma misturada, Misturou. agora eu vou dar uma última batida e aí a gente vai acrescentar a banana, o morango e coloca nas forminhas. tá ótimo. Bom.
Olha só, a massa ela tem que ficar homogênea, tá? Por isso que tem que bater bem mesmo, ok? Agora eu venho, aí vai a gosto de cada um. Eu vou colocar um pouquinho de banana nanica amassada com agave e canela. Quantas bananas mais ou menos para essa receita, Para essa receita Valéria? você pode colocar 2 bananas e depende do tamanho da banana, Cris, mas assim, 2,5 da grande dá e sobra, tá? Morango, eu piquei uma caixinha de morango, também vai estar bem recheado. O morango ele já tá na calda do agave e ele vai soltar esse líquido. Como se Já tá fosse... parecendo um morango em calda e um doce de morango. Exatamente, mas é um morango fresco, tá? Então assim também, uma caixinha de morango dá bem, ok? Certo. Então você adiciona as frutas por último Por mesmo, último, mexe. misturo com Na com a colher aqui, com a pá, misturo na mão. E agora eu vou levar para as forminhas de cupcake. Será que tem tipo uma concha? Vou usar essa Temos concha. uma concha aqui. Vamos lá, vou trazer para cá, Cláudia. Bateu a massa com todos os ingredientes e por último as frutas, está na hora de colocar nas forminhas. Isso, eu tô usando forminha de cupcake. Ela, você não precisa untar. Obrigada, Cris. Não precisa untar, a massa não gruda, tá? Tô usando uma concha aqui que dá a medida, vocês vão ver qual é a medida correta. Pode encher a forminha quase que por completo. E Cláudia, me diz uma coisa, a pessoa que tem restrição ao glúten, ela não pode comer alimentos com farinha branca, né? Quais Exatamente. alimentos também? Pães, macarrão, todos os produtos que tenham um pouco, nem que seja um pouquinho de farinha de trigo, vai causar um desconforto. Então, tem que evitar mesmo, restringir da dieta totalmente esses tipos de alimentos. Todos farináceos e fora os outros ingredientes que a gente já tinha comentado, né? A aveia, o centeio, a cevada também não podem ser consumidos por quem tem a doença celíaca. Certo. E você de casa já reparou que em todos os produtos que são alimentares, vem escrito ali, não contém glúten ou contém glúten, isso é uma lei. É uma lei agora que para que todos os alimentos sejam Especificados, exatamente, porque às vezes a gente nem imagina, né, que algum alimento contenha glúten. Às vezes até saquinhos de chá, de ervas, às vezes tem glúten, porque acaba contaminando, às vezes na produção ali, utilizou um utensílio que teve contato com algum produto que tenha glúten e acabou passando para outro produto. Então isso também vai causar todos esses sintomas em quem tem a doença celíaca. Por isso que é importante colocar lá, mesmo que a gente nem imagine que tenha, tem que colocar. Pois é, porque a gente não tem como só de olhar identificar, Exatamente. então precisa realmente ter essa identificação, é uma lei. Isso mesmo. E Cláudia, a pessoa também que tem essa doença, descobriu que tem a doença, existe um tratamento, existe uma cura para a doença celíaca? É só tirar da dieta totalmente esses alimentos que contenham glúten. As vilosidades do intestino vão ser regeneradas, a pessoa não vai ter mais nenhum tipo de sintoma. Na maioria dos pacientes, todos os sintomas acabam desaparecendo e a pessoa consegue levar uma vida normal. É só tirar da dieta, não tem segredo. E como vocês podem ver, existem inúmeras opções para quem tem essa intolerância ao glúten. No começo deve ser difícil, Exatamente, né? Eu uma imagino adaptação. porque a nossa alimentação tem muitos compostos com a farinha Exatamente. branca. Mas hoje a gente já viu a receita também com a farinha integral. A farinha integral é uma boa opção? Na verdade, não. A também. farinha integral também vai conter o glúten por causa do trigo. Né? Não é a farinha em questão, é o trigo que compõe a farinha. Então, a farinha de arroz é uma opção, que não vai ter o glúten. Né? Então, tem várias opções. Farinha de linhaça, que ajuda a dar aquela liga na massa. Então, tem várias opções. O amido de milho, né, Amido de Cláudia? milho. Aqui, Valéria, então já tá... Olha só, já preenchi. Essa é uma quantidade bacana para colocar na forminha, porque ele vai crescer. Certo. Tá? E você trouxe os muffins prontos já, né? Já trouxe, que é pra Cadê? gente ver Vamos o resultado. O resultado? Vamos lá. Depois de quanto tempo no forno? Tem que ser um forno 230 graus pré-aquecido, você deixa 25 minutos. E aí o resultado é esse. Olha só que delícia. Eu vou experimentar essa receita, porque eu tenho certeza que mesmo quem não tem esse problema com o glúten vai adorar. E eu tenho certeza também que deve estar uma delícia. Vamos ver.
Você percebe que é um Muito sabor obrigada. diferente, né, Cris? Mas não fica devendo. Hoje em dia as pessoas conseguem ter umas opções, uns alimentos bem bacanas, Exatamente. mesmo para quem não consegue comer o Tá glúten. uma delícia. Quem quiser mais sugestões de receitas que não tem glúten, os contatos da Valéria estão no vídeo. Você pode entrar em contato Sim. para ter mais sugestões, para ter outras receitas. Eu vou ficando aqui com o meu muffin, que tá uma delícia. A gente vai para o intervalo e já volta já. Não sai daí!